Você já teve aquela sensação de estar vivendo uma cópia de que uma cena que está se desenrolando agora já foi vista, sentida ou sonhada em algum momento do passado distante? Essa experiência breve, intensa e completamente desorientadora é o déjà vu. Ele é um dos mistérios mais persistentes da mente humana. Hoje, no Mastermente, vamos mergulhar na neurociência e na psicologia cognitiva para desvendar este fenômeno universal. Iremos além das superstições, explorando casos de estudos, dados científicos e a opinião de neurologistas sobre como essa falha da mente nos ensina mais sobre a memória do que qualquer lembrança perfeita. Por séculos, o déjà vu foi atribuído à reencarnação, a falhas na realidade ou a vislumbres do futuro. Mas o que o seu cérebro está realmente tentando te dizer quando dispara esse alarme de familiaridade? A história e a ciência da consciência dupla. A expressão déjà vu, que significa já visto em francês, foi cunhada pelo filósofo Émile Boirac em 1876. No entanto, o relato da experiência é tão antigo quanto a civilização. Pense nos filósofos gregos, nos textos medievais. Muitos acreditavam que era um sinal de que a alma estava conectada a tempos passados. A ciência moderna, no entanto, oferece uma perspectiva muito mais fascinante. O déjà vu não é sobrenatural, é neuroquímico. Para entendê-lo, precisamos conhecer as estrelas do espetáculo, o lobo temporal e o hipocampo. O lobo temporal, localizado nas laterais do seu cérebro, é o epicentro do processamento de memórias e do reconhecimento de objetos. Dentro dele, o hipocampo atua como o diretor que registra e armazena novas memórias. O que nos interessa, porém, é o córtex rhinal, a área que, de forma independente do hipocampo, gera o sentimento puro de familiaridade. A chave para a maioria dos casos de déjà vu reside na falha da comunicação entre essas duas estruturas. Em essência, o córtex rhinal pode disparar o sinal familiar antes que o hipocampo tenha sequer tido tempo de registrar o evento como novo. É um descompasso. Se você está pronto para desvendar os códigos da sua mente e não quer perder nenhuma análise aprofundada como esta, este é o momento. Deixe seu gostei no vídeo e inscreva-se no Mastermente. Ative o sino para garantir que você esteja sempre na vanguarda do conhecimento. Dados científicos. Quem sente? E por quê? Ao contrário da crença popular, o déjà vu não é uma experiência rara. Estudos neuropsicológicos indicam que entre 60% e 80% da população geral saudável já experimentou o fenômeno. A maior incidência ocorre entre jovens adultos, 15 a 25 anos, conforme embelecemos a ocorrencial. Uma das hipóteses para isso é que quanto mais jovem, mais ativo está o processo de formação de sinapses e, portanto, maior a probabilidade de falhas de sincronização temporária, fadiga e estresse. Profissionais da saúde, como a neurologista doutora Anna Fischer, frequentemente apontam o estresse crônico e a falta de sono como grandes catalisadores do déjà vu. Cérebro exausto é um cérebro propenso a falhas de curto-circuito. Educação. Pessoas com um nível educacional mais alto tendem a relatar o déjà vu com mais frequência. Isso pode ser porque elas são mais introspectivas e mais atentas aos próprios estados mentais. História de caso. A falha na realidade pessoal. Pense na história de Sarah, uma estudante universitária. Ela estava em um café em uma cidade que nunca havia visitado, bebendo um tipo específico de chá. De repente, ela teve o déjà vu. Ela não se lembrava do café, mas a visão da mancha de chá na mesa de madeira, combinada com o som de uma música de jazz específica e a fragrância de canela, desencadeou a sensação. A psicologia cognitiva explica o caso de Sarah pela teoria da memória fragmentada. Sarah, na verdade, tinha assistido a um documentário há anos que mostrava um café idêntico, com a mesma mesa de madeira e a mesma música. Seu cérebro registrou esses fragmentos cheiro, som, visão separadamente.
mas não a cena completa. Ao encontrá-los novamente, o cérebro reconheceu os pedaços, disparou o alarme de familiaridade, mas falhou em recuperar a memory fonte original ou documentário. Análise detalhada das 3 teorias científicas. O mundo científico não tem uma única teoria definitiva para o déjà vu, mas as 3 seguintes dominam o debate e oferecem as melhores explicações. Analogia de documentário. Imagine um documentário de televisão sendo transmitido ao vivo. O áudio do comentarista ou o sentimento de familiaridade chega à sua tela. Sua consciência, 1 milissegundo antes da imagem ou o conteúdo detalhado da cena. O resultado? Uma sensação intensa de estar vivendo o passado, quando, na verdade, era apenas uma colagem de memórias. Este é um dos aspectos mais fascinantes. O déjà vu não é sobre o que você vê, mas sobre como o seu cérebro processa o que já viu de maneira incompleta. A sua experiência nos interessa muito. Você já teve um déjà vu tão forte que parecia ser de outra vida? Compartilhe a sua história mais bizarra nos comentários. Seu relato ajuda a nossa comunidade Mastermente a entender melhor esses mistérios da mente. Toda informação sensorial, o que você vê, ouve, toca, é processada por diferentes vias no cérebro. Se o sinal de uma via, o processamento de familiaridade no córtex rhino chega ao córtex cerebral, o centro da consciência, uma fração de segundo antes do sinal da outra via, o processamento detalhado no hipocampo. O cérebro interpreta o segundo sinal como uma repetição. Você ouve o áudio e quando a imagem chega, parece que você já ouviu aquilo antes, porque acabou de ouvir. Este curto-circuito de tempo é suficiente para disparar a sensação de déjà vu. Juan. A teoria da assincronia neural. O processamento duplo. Esta é a teoria mais elegante e puramente neurocientífica. Ela propõe que a falha é simplesmente um atraso no tempo. Se você estiver em uma nova situação que contenha um número suficiente de elementos, cheiros, luz, ângulos, sons que correspondam a uma memória antiga que você não consegue acessar conscientemente, o cérebro tenta fechar o padrão. 2. A teoria da memória fragmentada. O princípio da Gestalt. Esta teoria se aprofunda na psicologia da percepção Gestalt, o estudo de como percebemos o todo a partir das partes. O cérebro é excelente em identificar padrões e fechar lacunas. Dados de profissionais. O renomado psicólogo Dr. Alan Brown, que dedicou anos ao estudo do déjà vu, demonstrou em seus estudos que, ao expor pessoas a cenas arquitetônicas semelhantes, mas em ambientes diferentes, a ocorrência de déjà vu aumentava. O ambiente não era idêntico, mas os elementos-chave criavam uma ilusão de lembrança. O estudo dos sonhos e o déjà vu, uma linha de pesquisa menos científica, mais fascinante, sugere que o déjà vu pode ser, em alguns casos, o resultado de termos sonhado com aquela situação. Estamos prestes a mergulhar nos outros mistérios da mente humana. Se você quer que o Mastermente continue trazendo essas análises científicas e detalhadas, compartilhe este vídeo com aquele seu amigo ou familiar que sempre fala sobre o déjà vu. Sua ajuda na divulgação é vital para o nosso crescimento. 3. A teoria do mau funcionamento epiléptico, o alarme falso. Essa teoria tem uma base clínica sólida. Sabe-se que pacientes com epilepsia do lobo temporal, uma forma de epilepsia focada na área da memória, frequentemente experimentam o déjà vu como um sintoma de crise. Nesses casos, a sensação é mais intensa e repetitiva. Em vez de temer o mistério, o Mastermente propõe que você abrace a complexidade da sua própria mente. Referências de documentários. Em documentários sobre a mente humana e distúrbios neurológicos, frequentemente se usa o déjà vu como exemplo de como uma pequena anomalia elétrica
pode distorcer a nossa percepção da realidade. É a prova de que nossa sensação de familiaridade pode ser ligada e desligada como um interruptor. Este fenômeno é mais frequentemente associado a distúrbios neurológicos. Como a memória de sonhos é notoriamente frágil e se desfaz ao acordar, o cérebro não consegue identificar a fonte da memória, o sonho, levando à sensação de que a cena foi vista antes. O propósito é garantir que detectemos rapidamente ambientes seguros ou perigosos, mesmo que não consigamos rastrear a origem da memória. É um sistema de segurança que erra para o lado da precaução. Deixe nos comentários qual foi o seu déjà vu mais forte e detalhado. Queremos saber a sua experiência. O cérebro falha em atribuir familiaridade a um conceito que é inequivocamente familiar. Conclusão final. O Mastermente e a sua jornada. O déjà vu nos ensina que a realidade é, em grande parte, uma construção da nossa mente. O seu cérebro é uma máquina de previsão e reconhecimento incrivelmente rápida. E o déjà vu é apenas o som do seu sistema operacional, corrigindo um pequeno erro de digitação no código da memória. É a memória que falha na recuperação, enquanto o déjà vu falha no reconhecimento. Para a população geral, o déjà vu pode ser visto como um microespasmo elétrico não patológico no lobo temporal, um alarme falso que dura apenas alguns segundos. E para continuar desvendando os códigos e os segredos da psicologia, inscreva-se no Mastermente. Até a próxima análise profunda.